Olá, tudo bem? Você gosta do que faz ou faz o que gosta? Já começando com pergunta, Eda. Na verdade, hoje o vídeo vamos falar sobre liderança positiva. E o que liderança positiva tem a ver com essa você gosta do que faz ou faz o que gosta, né? Eu tenho alguns alunos que falam assim, professor, são os dois, né? Eu faço o que gosto e gosto do que faço. Eu falei, opa! Mas qual a grande diferença de fazer o que gosta e gostar do que faz? Eu também não sei, eu também não sei. Mas quando a gente começa a compreender e fazer a conexão com propósitos de vida, e é o que um dos pilares que a gente trabalha na liderança positiva é o flow, né? Que é onde você tem o grande encontro entre competências, virtudes, habilidades e atitudes e o encontro com seus desafios. Então, quando as coisas acontecem no dia a dia, sabe quando aquela filosofia deixa a vida me levar, é muito perigoso. Por que é muito perigoso? Porque você não entra nem no que você faz o que gosta e nem gosta do que faz. Porque quando você deixa a vida te levar, a vida fica sem sabor. Fica sem o saber, a mesma etimologia. Então, quando a gente começa a fazer essa reflexão, é importante a gente direcionar algumas dicas, alguns processos importantes para que a gente possa conectar pontos fortes e como descobrir esses pontos fortes para desenvolver cada vez mais esse gosto do que você faz e gostar do que faz. Então você tem um alinhamento. E esse alinhamento acontece quando você tem na sua atividade, seja ela profissional, no seu dia a dia, nos seus desafios do dia a dia, vem ao encontro, e não de encontro, mas ao encontro do que são as suas virtudes, suas forças humanas, seus pontos fortes. Agora, existem alguns hábitos, alguns pensamentos, algumas atitudes que dificultam a gente ter esse encontro de fazer o que gosta e gostar do que faz. E no meu livro Liderança Positiva, eu quero compartilhar aqui, teve um aluno recentemente que ele comentou, pô, professor, foi uma palestra que a gente realizou em uma organização e eles adquiriram também o livro Liderança Positiva para entregar para os colaboradores. E logo depois eu encontrei uma colaboradora da área de gestão de pessoas, falou assim, professor, por que você não comenta o que está escrito? E ela até deu a página, falou, lá na página aqui, 46, quando você comenta do que você gosta que faz ou faz que gosta. Falei, opa, então vou compartilhar aqui com o que a gente traz aqui, e são 5 dicas para que a gente possa... A gente não, né? Sempre eu falo, o vídeo é para ser compartilhado para outra pessoa. A gente é só um canal para a gente compartilhar para os nossos amigos e nossas amigas, né? Nossos inimigos, nossas inimigas e tal. Então, de repente, em uma reunião de amigos, as crianças decidem brincar de descobrir qual a profissão dos pais. Aqui foi uma atividade que nós realizamos com crianças. Foi o seguinte, a gente pediu para as crianças saírem, era uma confraternização, né, de pais, mães, tios, tias, avós, né, sabe aquelas confraternizações, que era para arrecadar fundos. Então a gente entregou um papelzinho para as crianças e para perguntarem para os adultos se eles gostavam do que ele fazia, né? Então eles saem pelo local e perguntando qual a profissão de cada um e de repente pergunta, você gosta do que faz? Né? E qual não foi a nossa surpresa? Alguns adultos falam, não gosto do que eu faço, né? Eu faço para ganhar dinheiro. Até teve uma das crianças que falou assim, eu entrevistei até meu pai falou que não gosta do que faz, mas ele tem que trazer comida para casa, então ele trabalha, né? Bom, alguns desafios, né? Será que esse é o modelo que ele ou ela está passando para o seu filho? E também, né, a gente tem que validar, a gente não sabe qual é o momento dessa pessoa. Mas voltando aqui à nossa conversa. Muitas pessoas não gostam do que fazem, mas gostam da profissão em que foram formadas. Né? Então,
Muita gente não gosta do que faz, mas a profissão onde ela foi formada, como técnico, ou ensino universitário, ou no crescimento da sua vida, elas gostam, né? Qual a causa dessa contradição? A resposta para isso é a seguinte: muitas vezes nossos pontos fortes, nossas forças humanas, não são consideradas como deveriam, e percebemos que temos competências especiais e elas não são, né, solicitadas na atividade que exercitamos. Então aqui a gente tem trabalhado muito também com as pessoas, falando assim, a proatividade, ela faz uma grande diferença no processo da liderança positiva. Porque quando você tem um processo de autoconhecimento, seja o autoconhecimento através de uma ferramenta, uma metodologia de diagnóstico como o DISC, né? Dominante, dos perfis comportamentais, dominante, influente, conformidade e segurança, né? Segurança e conformidade. Ou por outras ferramentas de diagnósticos, ou por reflexões que a gente vai fazendo, por exemplo, com o Ikigai, ou com o Golden Circle, o Círculo Dourado, né? O que eu faço, como eu faço, por que eu faço. O Ikigai, o que eu faço, o que eu gosto, o que eu tenho paixão, o que eu sou remunerado, o que eu faço bem e faz bem para a humanidade, né? Então, tem essa composição. É nesse momento que a gente começa a entender se eu estou fazendo essa entrega. Se de repente não falta uma proatividade para eu buscar novos conhecimentos. Ou então, até mesmo, se eu estou no modelo mental fixo de falar, não, eu já passei da idade de aprender, nossa, ou então o grande desafio. E eu até falar uma das questões que eu vou compartilhar aqui, ó, para que você que sente que está estacionado na carreira, por não conhecer seus pontos fortes, segue algumas dicas. Primeira dica, pare de se apegar ao passado. São 5 dicas, tá? Pare de se apegar ao passado. Eu conheço gente, vem cá, é fofoca do bem. Eu conheço gente que fala assim, pare de olhar a fotografia do passado, né? E tem o pessoal que fica mandando, né? As fotografias, ai, como que era, a gente era, não sei o quê. Eu tenho alguém que fala assim, né? Fica olhando para o espelho retrovisor, vai bater. Ele fala, ó, gente fica só olhando para o espelho retrovisor, não tem tempo de olhar para frente. E é interessante porque esse nosso amigo, ele é um dos mais experientes da turma, ele não é o mais velho, é o mais experiente. E é a pessoa, nas nossas reuniões, que traz mais novidades do mundo da tecnologia. Ele está sempre atento, ainda na atividade profissional, ele até fala, olha, qual é a pessoa com 74 anos, e ainda ele usa a agenda de papel, né? Quem que está aqui lotado aqui ele trabalha na área de vendas e consultoria. É isso. Então, um dos diagnósticos, um processo peraí, será que eu fico muito olhando para o passado, né? Fica naquela nostalgia, ai, era assim. Isso é um primeiro diálogo que eu tenho comigo, e às vezes fica um processo de ruminação, um monólogo ruidoso, eu era feliz e tudo isso. Segunda dica aqui, pare de ter medo de pare de ter medo de cometer erros. Aqui é aquela questão do perfeccionista, né? A pessoa que tem muito perfeccionismo, é aquela que será que vai dar certo, tudo isso. É mais ou menos quando você vai gravar o vídeo aqui, não, mas a iluminação tem... E aí eu me peguei nisso, não, a iluminação tem que ter assim, curvatura, mas eu não sou isso, a gente está fazendo no que dá, então vai ter erro, inclusive se você é especialista em iluminação, fala, olha, Ueda, você pode posicionar dessa maneira, talvez a lâmpada, vai dando dicas e a gente vai aprendendo nesse processo. Uma das melhores formas que eu acredito no processo da metodologia da programação neurolinguística, um dos pressupostos não existe fracasso, o que existe são feedbacks. Não existe fracasso, o que existe são feedbacks. Inclusive, um dos primeiros livros geniais aqui, eu estava relendo aqui esse livro da programação neurolinguística, vamos ver se eu acho aqui a página, onde ele fala sobre o Tom Chung, um dos primeiros autores que trouxeram a programação neurolinguística aqui para o Brasil, Qualidade Começa em Mim,
Um livro, esse é uma das primeiras edições, a capa até, eu indiquei para uma amiga, ela comprou e ela falou, nossa, não era a mesma capa, porque esse livro é do século passado, né? Essa edição é do século passado. Deixa eu ver se eu encontro aqui onde ele fala sobre, aqui ó, eu até falei flexibilidade aqui ó. Não há fracasso na comunicação, somente resultados. Como consequências dessa questão, resultados são como placas de sinalização rodoviária. É como dirigir numa estrada e encontrar uma placa de sinalização dizendo curva perigosa à esquerda ou desvio adiante. Entender esses sinais como um fracasso de sua viagem ou for teimoso e rígido nos seus comportamentos, só poderá causar acidentes ou parar na estrada e chorar debaixo da placa de sinalização. Então, não existe fracasso, apenas feedback. Bacana isso, né? E essa são informações que gera crenças fortalecedoras para a gente. Por quê? O que eu reparo muito nas sessões de mentoria, isso, quando eu falo sessões de mentoria, nas devolutivas, tudo isso, porque a gente está no contato com o profissional e com a profissional. Quando ocorrem erros e a pessoa fica ruminando mentalmente, sabe, ruminação mental? São aqueles monólogos ruidosos que não levam a nada, só ocupa espaço. E ocupa espaço e não permite a aprendizagem. Por isso, e é por conta disto que a empatia, a autoempatia, ela tem um poder fantástico, porque quando você é autoempático, você exerce a autoempatia, você valida aquele fracasso e ressignifica para feedback. Quando você ressignifica para feedback, você abre espaço para aprendizagem, para conexões. E aí você fala, aquela conexão, isso teve validade. Então você vai trazendo esses aspectos para que você possa cada vez mais ter conteúdos novos, para você ter conteúdos que possam conectar. Ok? Terceira dica aqui, pare de fazer as mesmas coisas sempre. Fazer as mesmas coisas sempre é assim. Vamos fazer um exercício. Como que você cruza o braço? Cruzou assim. Então agora coloca essa mão para cima e e aí você fica, peraí, essa mão para cima, essa aqui, e parece que fica meio desconfortável. Exercício simples. E aqui a gente faz uma conexão muito bacana quando a gente faz o exercício da liderança positiva, que é um dos aspectos da atenção plena, quando você exercita o mindfulness, quando você exercita de estar presente naquele momento, e você então começa a fazer de repente algo que é automático e transforma em algo que você está consciente, por exemplo, escovar os dentes com a mão que não é dominante. Aí você fica meio desconfortável, tudo isso. Começa a acontecer várias intercorrências. E estar presente também é uma forma de você falar, opa, peraí, eu estou aqui fazendo algo automático. Um outro exercício que a gente fala, e nas aulas, o pessoal deve dar risada. Sabe quando você vai naqueles restaurantes por quilo? O que você coloca primeiro, feijão ou arroz? Então se você coloca feijão primeiro embaixo do arroz, muda. Parece que é assim, um exercício simples, mas é uma forma de você estar consciente do que você está fazendo e deixar de fazer as mesmas coisas. Uma literatura nova, uma música nova, um estilo de música nova, um livro que é de um outro autor, de um outro segmento, e você vai fazendo conexão e vai gerando uma riqueza de conexão, porque aí algumas questões você fala, nossa, isso não era tão óbvio para mim. Você não sente isso quando o filme você fala assim, nossa, o filme vai acontecer isso, a jornada vai acontecer, e dá uma reviravolta e fala, nossa, o autor foi fantástico porque ele trouxe conexões que não eram tão óbvias. E quando a gente faz a questão de transformar conhecimento, né, então transformar informação em conhecimento, e conhecimento e aprendizagem são conexões novas. E você fala, por isso que a comunicação não violenta, quando separa sentimento e necessidade, é também um exercício para eu trazer para o meu dia a dia a mentalidade de crescimento, porque isso permite também eu escutar ativamente a outra pessoa. É isso que acontece. Nós estamos na quarta dica aqui. Pare de reclamar e se sentir vítima do sistema. É o famoso
vitimismo. É a pessoa que fala assim, isso só acontece comigo. É porque o seu foco está para isso. Nós temos um sistema chamado sistema ativador reticular, sim, no cérebro, é aquilo que dá foco. Então, se eu só coloco no meu foco aquilo que está acontecendo de ruim, que é questões negativas, eu só fico com esse foco. É mais ou menos a pessoa que quer comprar algo material, né, uma roupa, e só vê aquela cor de roupa. É igual eu estava comentando aqui com um amigo, eles estão grávidos, estão gestantes, é estranho, né? Mas o homem também entra na onda, né, da esposa lá, e ele fala assim, Ueda, eu agora só vejo loja de roupa de bebê e tudo isso no shopping, eu não sabia que tinha, e a minha esposa fala, nossa, como tem gestante no mundo, porque o foco está para isso, o sistema ativador reticular, ele está gerando esse foco. Bom, o quinto aqui, pare de pensar que você não está pronto. Essa é talvez um dos grandes assuntos que a gente trabalha no processo da mentoria, no processo quando a gente faz a devolutiva, quando a gente está trabalhando esse processo de mudança, porque o processo de mudança faz parte de todo instante. Eu sou de uma época que mudança, as pessoas avisavam que a mudança da empresa seria no próximo semestre. Vamos mudar o sistema, né? Na verdade, eu sou de uma época que era sistemas assim, operacionais, não era tecnologia, tinha tecnologia, né? Mas vamos voltar. Hoje, a mudança é instantânea, eu percebo pelos aplicativos, né? Você tem as atualizações e tudo isso. E o que dificulta a gente entender essa velocidade dessas mudanças, a incerteza dessas mudanças, as constâncias dessas mudanças, o que de repente gera muitas vezes dúvidas no processo de mudança. É também a minha percepção interna que eu não estou pronto. E eu vou contar um negócio para você. A gente só consegue saber se a gente está pronto e receber feedbacks se a gente tentar. Agora, se a gente tenta e achar que esse feedback é fracasso, o que vai acontecer? Eu vou ficar parado. Por conta disto, um dos pilares da mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento, é o feedback, estar aberto para o processo de feedback. Certa vez eu conversando com a presidente de uma organização, ela comentou, muito sábia, ela falou assim, muitas vezes eu tenho diretores, executivos, que têm dificuldade de fazer as suas apresentações para outras áreas ou para outros países, tudo isso, não é porque a pessoa tecnicamente não conhece, não é porque de repente a pessoa não tem eficiência ou eficácia no processo de comunicação. Muitas vezes a pessoa não tem humildade de receber o feedback. E aqui entra um dos grandes conexões quando a gente faz com um mindset fixo. Quando a pessoa tem um mindset fixo, ela não tem abertura do feedback e não tem essa abertura e a humildade para fazer aprendizagens novas. Por isso que o Han Charan, no Pipeline de Liderança, que tem um vídeo também aqui no nosso canal, quando ele fala o seguinte, o Pipeline de Liderança do Han Charan é líder de si mesmo e depois líder dos outros. Quando você é líder de si mesmo, você recebe a indicação para novos crescimentos, um novo crescimento na carreira, a sua evolução por conta das suas competências técnicas e também comportamentais. Quando você começa a trabalhar com outras pessoas, as demandas são diferentes, as competências, os conhecimentos exigidos são diferentes. Eu sempre falo que a agenda, muitas vezes, por isso gestão do tempo é importante, porque você deixa de ter a sua agenda, né? Não é só você, é do seu gestor, é dos seus colaboradores, dos clientes e tudo isso. E se você não tem essa abertura para receber feedback, as pessoas, elas permanecem e ficam embotadas. Palavra forte, né? Mas elas permanecem naquele seu histórico, na sua autobiografia, como Stephen Covey comenta, e deixa de aprender coisas novas. Então, a gente sempre comenta e sempre ressalta isso. A competência técnica, ela é a chave para a gente trazer na nossa jornada organizacional,
para a nossa atividade organizacional, trabalho e tudo isso. Agora, as competências emocionais, a inteligência emocional, as competências comportamentais, ele é o grande combustível, ele é o que traz todo o estofo para que as pessoas possam crescer tanto profissionalmente como pessoalmente, para se relacionar. Numa das aulas que eu estava há uns meses atrás, uma das executivas, ela comentou comigo falando assim, nossa, Ueda, o meu pai, ele já passou 200 e é a primeira vez que ele esteve, ele, por proatividade, comprou um curso de inteligência emocional. E ele ficou fazendo o curso sábado e domingo e ele falou, ele começou a conectar e começou a olhar para o espelho retrovisor da vida dele, dos acontecimentos, e num jantar ele comentou com os filhos, falando assim que ele errou, né? Ele estava falando que errou em relação ao relacionamento com os filhos, de não praticar a escuta ativa, e o quanto que, de certa maneira, ele perdeu as oportunidades. E essa jovem executiva, ela falou assim, Weder, eu usei as suas palavras quando você compartilhou a questão da programação neurolinguística, que não existe fracasso, só feedback. Aí eu falei assim, ela falou assim para mim, eu falei assim com ele, pai, não existe fracasso, só feedback. Você tem tantos anos, mas quantos anos você quer? É o que eu faço muitas essas perguntas para o pessoal, que às vezes fala, nossa, eu estou numa certa idade que eu não consigo mudar. Aí eu falo, com quantos anos ainda você consegue ter ainda vitalidade, né, energia para usar a sua eudaimônia no seu ergo, como diz Aristóteles, para exercitar na sua atividade? Aí a pessoa fala, 10, 15, 20, olha, com toda essa aprendizagem que você teve no passado, você vai conectar. Isso é muito importante para o nosso dia a dia. Conectar para o nosso dia a dia toda essa nossa experiência. Até a sirene toca para que a gente possa ser alerta, para que a gente possa fazer conexões no nosso dia a dia. Você, quantos anos ainda você pretende ainda contribuir, compartilhar o seu conhecimento para gerar ação? Se inscreva no nosso canal, deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você está achando do nosso canal para que a gente possa compartilhar cada vez mais. Até o próximo vídeo.